pare de fingir estar doente, aqui não é hotel 5 estrelas. Meu filho disse. Fiquei cansada de sua atitude e saí da casa dele. Deixei uma carta revelando um segredo de décadas que o fez chorar. A cirurgia tinha sido um sucesso. Foi o que o médico disse. Mas o sucesso não significava que eu poderia voltar para minha vidinha de antes. Não imediatamente. O médico foi claro. Daniela, a senhora precisa de repouso absoluto. Alguém tem que cuidar de você nas próximas semanas. E a única opção que eu tinha era meu filho. Quando liguei, ele pareceu receptivo. Claro, mãe, venha, cuidamos de você. Mas eu ouvi a hesitação em sua voz, o sussurro da minha nora ao fundo. Mesmo assim eu fui. Com uma pequena mala e o corpo ainda dolorido, toquei a campainha da casa deles. Ele me ajudou a entrar, mas minha nora mal me olhou. Coloquei suas coisas no quarto de hóspedes, ela disse, apontando para o cômodo pequeno e frio nos fundos da casa, que mais parecia um depósito. Tente não fazer muita bagunça. Eu trabalho muito, sabe? Eu apenas assenti, fraca demais para discutir. Os primeiros dias foram um borrão de dor e remédios para dormir. Eu tentava ser o menor incômodo possível. Só chamava quando era absolutamente necessário, para ir ao banheiro ou quando a febre subia. Mas cada vez que eu tocava a pequena sineta que eles deixaram ao lado da cama, eu sentia a tensão na casa aumentar. Minha nora nunca escondeu seu descontentamento. Ela trazia minhas refeições em uma bandeja, mas a colocava na mesinha com tanta força que o caldo quase sempre derramava. Mais alguma coisa, senhora Daniela? E ela perguntava com a voz carregada de impaciência, já se virando para sair antes mesmo de eu responder. Eu a ouvia cochichando com meu filho à noite. As paredes eram finas. Eu não aguento mais, ela dizia. Ela é como um bebê. Pede isso, pede aquilo. Eu não me casei para ser enfermeira da sua mãe. Eu me encolhia na cama, fingindo dormir. Meu coração doía. Eu não pedia muito. Um chá quente, ajuda para trocar os curativos. Coisas que eu não conseguia fazer sozinha, com os pontos repuxando minha barriga. O pior foi ver meu filho mudar. No começo ele ainda tentava ser gentil. Mãe, a senhora está confortável? A dor diminuiu, mas a influência da esposa era como uma erva daninha, crescendo rápido e sufocando todo o resto. Em poucos dias a gentileza dele se transformou em respostas curtas. Mãe, agora não. Estou ocupado. Mãe, a senhora tem certeza que precisa disso? Minha esposa acabou de limpar a cozinha. Ele parou de me visitar no quarto. Ele chegava do trabalho, e eu ouvia as risadas dos dois na sala de estar, o som da televisão, o cheiro do jantar que eles comiam juntos. Eu comia minha sopa fria sozinha, no depósito. Eu me sentia invisível, um fardo pesado que ninguém queria carregar. A humilhação final veio em uma terça-feira. Eu estava com uma sede terrível. A medicação deixava minha boca seca como algodão. Eu toquei a sineta. Esperei. Ninguém veio. Toquei de novo, um pouco mais forte. O silêncio da casa era pesado. Finalmente, ouvi passos duros no corredor. A porta se abriu com um estrondo. Era meu filho. Seus olhos estavam vermelhos de raiva, o rosto contraído. Minha nora estava logo atrás dele com os braços cruzados e um sorriso vitorioso no rosto. O que foi agora, mãe? Ele perguntou a voz alta, ríspida. Eu me encolhi. Filho, por favor, eu só queria um copo de água. Estou com tanta sede. Ele me encarou por um longo segundo. Eu vi a raiva borbulhar nele, alimentada pelo olhar de sua esposa. Água? De novo? Ele gritou. As palavras ecoaram no pequeno quarto. A senhora não pode esperar? A gente acabou de sentar. Pelo amor de Deus, mãe, pare de fingir estar tão doente. Você está se aproveitando da nossa boa vontade. Eu congelei. Fingir? Aqui não é hotel 5 estrelas. Ele continuou gesticulando. Eu e minha esposa trabalhamos o dia inteiro. Não somos seus empregados para ficar servindo a senhora a toda hora. Lágrimas quentes brotaram nos meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair na frente deles. Eu olhei para o rosto do homem que eu criei, que eu amamentei, que eu protegi de todas as verdades duras do mundo. Eu não o reconheci. Minha nora deu um passo à frente. Ele tem razão, Daniela. Você está sendo um fardo. Já faz quase 2 semanas. Eu desviei o olhar deles e foquei na parede descascada à minha frente. A dor da cirurgia não era nada comparada à facada que eu senti no peito. Desculpem. Eu sussurrei, a voz embargada. Eu não vou mais incomodar. Meu filho bufou, um som de desprezo. Ótimo. Tente dormir. Ele bateu a porta, me deixando sozinha na escuridão, com a sede e uma dor que nenhum remédio poderia curar.
Naquela noite, eu não dormi. A crueldade nas palavras dele, hotel 5 estrelas, fingir estar doente, fardo, rodavam na minha cabeça. Eu tomei uma decisão. Eu não podia mais ficar ali. Eu não merecia aquilo. Assim que o sol nascesse, assim que eu tivesse o mínimo de força para me levantar e me vestir sozinha, eu iria embora. E eu deixaria para trás a verdade que eu guardei por mais de 30 anos para protegê-lo. Se ele queria crueldade, ele a teria. A noite foi longa. Cada rangido da casa, cada risada abafada vinda da sala de estar, parecia aumentar a minha resolução. A dor física da cirurgia ainda estava lá, uma pontada aguda toda vez que eu me movia. Mas agora ela estava sendo ofuscada por uma determinação fria. Eu não precisava deles. Eu tinha sobrevivido a coisas muito piores sozinha. O alarme do celular deles tocou às 6 da manhã. Ouvi o barulho do chuveiro, o secador de cabelo da minha nora, as portas batendo. Ouvi a cafeteira ligar. Não esqueça a reunião das 10, querido. Ela gritou da cozinha. Já estou atrasado. Ele respondeu. A porta da frente bateu. Os motores dos carros ligaram e se afastaram. O silêncio tomou conta da casa. Demorei quase 20 minutos para conseguir sentar na cama. Meu corpo protestou. Cada ponto parecia queimar. Mas eu ignorei. Lentamente, me apoiei na parede e fiquei de pé. Minha pequena mala estava no canto, onde minha nora a havia jogado no primeiro dia. Com movimentos lentos e dolorosos, peguei as poucas roupas que tinha trazido e as dobrei. Uma camisola, um vestido confortável, meus chinelos, meus remédios. Quando a mala estava pronta, caminhei, me apoiando nos móveis, até a sala de jantar. A casa estava uma bagunça. Pratos da noite anterior sobre a mesa, jornais espalhados. Eles viviam em um caos que contrastava com a ordem que exigiam de mim. Sentei-me na cadeira da ponta, a que eu nunca tinha sido convidada a usar. Respirei fundo, tentando acalmar o tremor nas minhas mãos. Peguei um bloco de notas e uma caneta que estavam perto do telefone. Comecei a escrever. Eu não me dirigi a ele como filho. Eu apenas escrevi seu nome. Quando você ler esta carta, eu já terei ido embora. Não se preocupe em me procurar. Eu finalmente entendi que não sou bem-vinda. Minhas mãos tremiam tanto que a caligrafia saía torta. Eu parei, respirei e continuei, agora com mais firmeza. Você me acusou de fingir estar doente. Você disse que sua casa não era um hotel. Você tem razão. Um hotel teria sido mais gentil. Mas eu passei a minha vida inteira fingindo. Não sobre uma doença, mas sobre algo muito maior. Sobre você. Eu senti um nó se formar na minha garganta. Eu tinha feito uma promessa. Uma promessa ao único homem que tinha sido verdadeiramente bom para mim. O homem que meu filho conhecia como pai. Eu preciso que você saiba a verdade sobre o seu nascimento. O homem que você amou, que cuidou de você, que faleceu há 5 anos. Ele não era seu pai biológico. As lágrimas começaram a borrar a tinta. Eu limpei o rosto com raiva. Eu não ia chorar agora. Eu o conheci quando já estava grávida de você. Seu pai biológico foi embora assim que eu contei a notícia. Ele não queria responsabilidade. Ele desapareceu antes mesmo de você nascer. Eu estava sozinha, com medo, e sem 1 centavo. Seu pai, continuei. E a palavra pai agora se referia ao homem que o criou. Foi o homem que me acolheu. Ele me amou, mesmo sabendo que eu carregava o filho de outro. Ele só me pediu uma coisa em troca: que essa verdade morresse conosco. Ele não queria que você crescesse se sentindo rejeitado pelo homem que o criou. Ele queria ser seu único pai, em todos os sentidos. E eu concordei. Eu jurei que você jamais saberia. Eu me levantei com dificuldade. Fui até meu quarto e peguei minha bolsa. De dentro dela, tirei um envelope velho, amarelado pelo tempo. Era a única coisa que eu tinha guardado daquele passado. Voltei à mesa. Eu quebrei minha promessa hoje. Quebrei porque percebi que o homem que eu protegi com essa mentira não existe mais. O homem que eu protegi era um menino doce, que jamais trataria a própria mãe com a crueldade que você me tratou ontem. Eu guardei esse segredo por mais de 30 anos. Guardei para que você tivesse uma família completa, para que se sentisse amado. Mas o único fardo aqui não sou eu. É essa mentira que eu carreguei por você. Coloquei o envelope antigo, que continha a minha certidão de nascimento original, e a sua, ao lado da carta. O nome do outro homem estava lá, claro como o dia. Eu estou indo embora. Espero que você encontre a felicidade que procura com sua esposa. Mas o seu hotel 5 estrelas fechou. Eu não assinei como mãe. Apenas deixei o papel sobre o centro da mesa de jantar, onde ele não poderia deixar de ver. Peguei minha mala.
Cada passo até a porta da frente foi uma agonia. A dor dos pontos era terrível. Mas quando eu girei a maçaneta e senti o ar fresco da manhã no meu rosto, foi como se eu pudesse respirar pela primeira vez em semanas. Eu desci os degraus da varanda, um de cada vez. Caminhei até o ponto de ônibus na esquina, sem olhar para trás. Eu não sabia para onde exatamente eu estava indo, mas eu sabia que estava recomeçando. O ônibus parou. Eu subi, paguei ao motorista com as poucas notas que tinha na carteira e sentei no fundo. Enquanto o ônibus se afastava, eu não senti tristeza. Senti alívio. Ricardo chegou em casa às 7 da noite. O dia tinha sido estressante. A reunião das 10 fora um desastre. E ele só queria tomar uma cerveja e relaxar. Ao entrar, a casa estava silenciosa e escura. Mãe? Ele chamou por força do hábito, esperando ouvi-la tocar a sineta. Silêncio. Sua esposa, Sandra, entrou logo atrás dele, jogando a bolsa no sofá. Ué, sua mãe não está no quarto? Que estranho. Será que ela conseguiu sair da cama? Ricardo foi até o quarto dos fundos. A cama estava arrumada. A pequena mala havia sumido. A sineta estava intacta na mesa de cabeceira. Uma onda de irritação o atingiu. Não acredito nisso, ele disse voltando para a sala. Ela saiu, acredita? Depois de passar semanas exigindo cuidados, ela simplesmente levanta e sai para passear sem avisar. Sandra bufou. Que ingrata. Depois de tudo que fizemos. Quando ela voltar, você precisa ser firme, Ricardo. Ela não pode fazer o que quer. Eu vou, ele começou a dizer, mas parou. No centro da mesa de jantar, banhado pela luz pálida do poste da rua, estava um envelope, e ao lado um papel dobrado. Não era o lugar habitual para a correspondência. Ele se aproximou, a irritação dando lugar a uma leve inquietação. Ele reconheceu a caligrafia trêmula de sua mãe no papel. O que é isso? E perguntou Sandra, olhando por cima do ombro dele. Ricardo pegou a carta. Quando você ler esta carta, eu já terei ido embora. Não se preocupe em me procurar. Ele leu as primeiras linhas em voz alta, mas sua voz falhou quando chegou à parte sobre fingir. O que ela quer dizer com isso? Murmurou ele, mais para si mesmo, e então ele leu o parágrafo seguinte. Eu preciso que você saiba a verdade sobre o seu nascimento. O homem que você amou, ele não era seu pai biológico. O mundo pareceu parar. O som da rua desapareceu. Ele podia sentir o sangue drenando de seu rosto. Suas mãos começaram a tremer violentamente. Ricardo? O que foi? Você está pálido, disse Sandra, tentando pegar a carta. Ele a afastou com um gesto brusco, os olhos fixos no papel. Ele leu sobre o abandono, sobre sua mãe grávida e sozinha, e sobre o homem que ele chamava de pai. O homem que ele idolatrava, tê-la acolhido. Ele só me pediu uma coisa em troca, que essa verdade morresse conosco. Ele não queria que você crescesse se sentindo rejeitado pelo pai que o criou. Ele queria ser seu único pai. Ricardo teve que se apoiar na mesa. Suas pernas fraquejaram. A imagem de seu pai, um homem gentil e severo que sempre o ensinou sobre honra e respeito, se reconfigurou em sua mente. Ele não era seu pai. Ele era mais que seu pai. Ele o tinha escolhido. E sua mãe? A mulher que ele tinha humilhado. A mulher que ele chamou de fardo. Eu quebrei minha promessa hoje. Quebrei porque percebi que o homem que eu protegi com essa mentira não existe mais. O homem que eu protegi era um menino doce, que jamais trataria a própria mãe com a crueldade que você me tratou ontem. Cada palavra era um golpe físico. A lembrança da noite anterior o invadiu. O rosto pálido dela na penumbra, o pedido de água, sua própria voz gritando. Pare de fingir. Hotel 5 estrelas. Ao lado da carta estava um envelope antigo. Com os dedos trêmulos, ele o abriu. Dentro, uma certidão de nascimento. A dele. No campo pai, um nome que ele nunca tinha visto na vida. Não era o nome do seu pai. A história era real. A carta caiu de sua mão. Ricardo, pelo amor de Deus, o que está escrito aí? Gritou Sandra assustada, mas ele não a ouvia. A imagem da mãe, fraca e doente, saindo sozinha pela porta, arrastando uma mala, o dominou. A vergonha foi avassaladora, um ácido subindo pela garganta. Ele tinha acabado de humilhar, de expulsar, a única pessoa no mundo que havia sacrificado a própria verdade, a própria honra, apenas para protegê-lo. Ela tinha carregado aquela mentira colossal por ele, enquanto ele não fora capaz de carregar um simples copo de água para ela. Ricardo caiu de joelhos no chão frio da cozinha. Um som gutural, um gemido de pura agonia,
saiu do fundo do seu peito. Ele agarrou a certidão de nascimento com força, amassando o papel antigo, e chorou. Chorou desesperadamente, não como um homem de 30 anos, mas como um menino que sua mãe não reconhecia mais. Eu não tinha muito, mas durante os últimos anos, enquanto meu filho e minha nora gastavam dinheiro em reformas e carros novos, eu guardava. Guardava cada pequeno extra que conseguia vendendo meus bordados, cada centavo que sobrava da minha modesta pensão. Eu não chamava de economias. Eu chamava de fundo de paz. E era exatamente isso que ele me comprou. Encontrei um pequeno apartamento, um lugar simples de um cômodo só, em um bairro tranquilo, perto de um parque. Era tudo o que eu precisava. As primeiras semanas foram difíceis. Meu corpo ainda estava se curando e a solidão era palpável. Mas era uma solidão pacífica, muito diferente da solidão humilhante que eu senti na casa do meu filho. Sem o estresse constante, minha recuperação acelerou. Comecei a caminhar pelo parque. Fiz amizade com outras senhoras que, como eu, pareciam carregar histórias em seus rostos. Descobri um jardim comunitário, um pequeno pedaço de terra onde os moradores locais plantavam vegetais e flores. Passei a dedicar minhas manhãs àquele jardim. Sentir a terra nas mãos, ver algo crescer por causa do meu cuidado, era terapêutico. Eu estava cuidando de algo que me dava retorno, que florescia. Meu cabelo começou a ganhar cor. A dor nas minhas costas diminuiu, e eu voltei a sorrir. Eu finalmente tinha um lar. Enquanto isso, a vida de Ricardo desmoronava. Consumido pela culpa, ele passou as primeiras semanas após minha partida em um frenesi. Ele ligou para todos os meus antigos contatos, visitou hospitais, foi até a rodoviária, mas eu tinha desaparecido. Eu não queria ser encontrada. A revelação da carta abriu uma rachadura irreparável em seu casamento. Ele não conseguia mais olhar para Sandra. Cada vez que ela reclamava de algo trivial, ele via a cumplicidade dela na crueldade que tiveram comigo. A frieza que ele antes achava atraente, agora parecia monstruosa. Você o incentivou. Ele a acusou uma noite, após mais uma briga. Eu? Você é um homem adulto, Ricardo. Você gritou com ela, não eu. Ela rebateu. Mas ambos sabiam que tinham sido parceiros naquela humilhação. A verdade sobre seu nascimento e a forma como ele a descobriu o havia quebrado. Ele percebeu que havia trocado a lealdade de uma vida inteira de sua mãe pelo afeto superficial de sua esposa. Não demorou muito para que eles se separassem. Passaram-se 6 meses. Ricardo estava morando sozinho na casa agora vazia, assombrado pelo silêncio. Um dia, por puro acaso, um antigo colega de trabalho o viu e mencionou ter visto uma senhora muito parecida com sua mãe, trabalhando como voluntária em um jardim comunitário do outro lado da cidade. Ele dirigiu até lá imediatamente. Eu estava de joelhos, com um chapéu de sol podando um pé de tomate. Eu o ouvi chegar antes de vê-lo. O som dos sapatos caros no caminho de cascalho. Quando levantei o olhar, lá estava ele. Parecia mais velho, mais magro, com olheiras profundas. Ele me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Eu, por outro lado, me senti calma. Eu estava mais forte, mais saudável, e estava em meu território. Mãe, ele sussurrou, dando um passo à frente. Eu me levantei lentamente, limpando a terra das mãos no meu avental. Eu não disse nada, apenas esperei. Mãe, Ele começou, e então as lágrimas vieram. Ele caiu de joelhos na minha frente, ali mesmo na terra. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu fui um monstro. Eu não sabia. Eu não entendia. Ele chorou, soluçando sobre o sacrifício que eu fiz, sobre a forma como ele me tratou, sobre as palavras terríveis que disse. Eu o observei por um longo momento. A raiva que eu senti naquela noite havia desaparecido há muito tempo. No lugar dela, havia apenas uma espécie de distância tranquila. Eu estendi a mão e toquei seu ombro, não como uma mãe conforta um filho, mas como uma pessoa conforta a outra. Eu já perdoei você, Ricardo, eu disse. E minha voz era serena. Eu o perdoei no momento em que fechei aquela porta. Eu precisava perdoar para poder me curar. Ele levantou o rosto, os olhos cheios de uma esperança desesperada. Então a senhora volta para casa? Eu me separei da Sandra. A casa é sua. Eu vou cuidar de você. Eu juro, eu sorri. Um sorriso gentil, mas final. Meu querido, eu disse, olhando ao redor para as flores e os vegetais crescendo sob o sol. Eu já estou em casa, ele entendeu. Ele entendeu que o perdão não significava esquecimento, e não significava retorno. Significava que eu estava livre dele. Ele implorou,
Mas eu apenas disse que estava na hora de regar as rosas. Ele ficou lá, de joelhos, por um longo tempo, muito depois de eu ter me virado e voltado ao meu trabalho. A maior lição que ele aprendeu não veio da carta, mas da minha paz. Ele havia quebrado o vínculo, e eu, com minhas próprias mãos, havia cultivado um novo lugar para florescer.